Bom dia, gente. É, Pronto, Carol. Vamos começar? Vamos começar assim. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês? A gente está aqui hoje para mais uma etapa, né, do nosso processo, né? Falar um pouquinho novamente para vocês, né, do nosso produto, né, que é a Resolve, né, recurso de multas junto com a E-Multas. A ideia, né, desse bate-papo de hoje é a gente reforçar a questão do nosso produto, que é recurso de multa de trânsito. Nosso objetivo principal é ajudar os motoristas a dirigirem dentro da legalidade e mostrarem para eles que eles podem recorrer de suas multas de trânsito, que é direito deles recorrer. Então, é bem importante, né, esse bate-papo de hoje, a gente vai entrar numa próxima etapa, né, desse processo. Então, né, resumidamente falando, né, nós somos a Resolve juntamente com a Emultas. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo, para ter mais esse, esse, vamos dizer assim, me fugiu as palavras agora, mas ajudar, né, os motoristas a continuarem dirigindo, porque a gente sabe que muitos motoristas dependem da CNH para levar o sustento para dentro de casa. Então, a ideia é essa, a gente ajudar esse pessoal, tanto quem recebeu uma multa leve, quanto quem recebeu uma multa um valor multiplicado em 20 vezes. Então, nós seremos o suporte de vocês, juntamente com o Rafael, para ajudar vocês nesse processo, para entender esse mundo das multas. Tem muitas multas, diariamente são aplicadas muitas multas. Então, a gente tem um mercado gigantesco para trabalhar e, e para ajudar esses motoristas a continuarem dirigindo. Então, a ideia é, vocês serão os nossos braços aí na ponta, né? Vocês vão vender recursos de multas de trânsito. E hoje, o nosso objetivo, juntamente com a Daiane, que é a nossa gerente, nós vamos apresentar para vocês o sistema que foi desenvolvido exclusivamente para vocês atuarem com recursos de multa de trânsito. Então, nós vamos mostrar para vocês como que vai funcionar. Nós vamos elaborar tutoriais também pós essa reunião de hoje, pós esse bate-papo de hoje, para ficar disponível para vocês acompanharem todo o processo, para vocês verem como é que funciona. A gente vai disponibilizar muito material para vocês saberem tudinho, tudo que vocês precisam saber. Diariamente, a gente vai atualizar vocês com informações novas caso aconteça, porque a gente sabe que trânsito e as leis de trânsito, elas mudam muito. Então, a gente vai ser esse braço de vocês, vai ser esse suporte de vocês durante toda essa caminhada, durante todo esse processo. Nós vamos estar juntos com vocês e é isso. Contem com a gente, contem com o Rafael. Nós vamos estar aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês falarem, não, eu preciso fazer uma lista de perguntas, porque eu preciso dessas respostas, podem colocar. A gente faz ali umas perguntas frequentes ou perguntas e respostas para vocês, para que vocês tenham acesso, para que vocês consigam ter todo esse material, todo esse suporte para que lá na ponta vocês vendam os recursos de multas, vocês vendam bastante e tenha um resultado positivo financeiramente falando. Rafael, você quer acrescentar alguma coisa nessa primeira etapa? Não, por enquanto tá tudo certo. A gente vai apresentar para vocês o sistema, como eu falei antes para alguns, né? Eu não comentei com todos, mas nós vamos apresentar o sistema. Caso vocês tenham alguma dúvida de alguma coisa exata, pode mandar no chat, pode interromper caso queira no microfone. Vocês estão ativados o microfone de vocês, então vocês podem interromper, não precisa, né, ter vergonha, ter medo, essas coisas. Mas é isso. Vamos começar mostrando para eles o sistema e depois a gente vai liberar os acessos para vocês, tá? Depois eu vou encaminhar para vocês, pessoalmente, todo mundo, um por um, o acesso de vocês. E é isso. Vamos vender. Vamos vender, gente. Eu vou passar agora então para a Daiane, né, nossa gerente, e ela vai mostrar para vocês um pouquinho, né, do layout do sistema que foi desenvolvido exclusivamente para vocês, né, para vocês desenvolverem esse trabalho e ficar mais prático também
que trabalhar com planilha, do que trabalhar com listagem, enfim. Então, o sistema, ele é um sistema bem completo, tem todas as informações que vocês vão precisar. E a gente vai passar para vocês o passo a passo agora de como acessar, de como você cadastrar o cliente, como você gerar procuração, gerar contrato. Vai ser bem tranquilo e a gente está aqui à disposição. Olá a todos. Meu nome é Daiane, sou gerente aqui da empresa. Eu vou apresentar um pouquinho do sistema para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, algo que queira perguntar, pode interromper que eu vou passando para vocês. Deixa eu acessar a tela aqui. Ô, Daiane, só um minuto. O Raí perguntou no chat se vocês vão pagar para ter o acesso. Nos primeiros 12 meses, não, tá? Nos primeiros 12 meses, esse valor está isento. E após Isso, esses 12 exatamente. meses, aí tem um custo de R$ 100, caso não haja produção de R$ 10.000 por mês recorrente, viu? Mas caso Isso tenha essa mesmo. produção, esse valor será isento. Isso. Vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo a tela aí para vocês ou tá fechada? Tá aparecendo, tá aparecendo. Aparecendo. Tá ok? Estamos visualizando a tela do sistema. Sim, pode continuar. Deixa eu só pegar um acesso aqui. Cada um de vocês vai ter um acesso, tá? Vou pegar um acesso aleatório aqui que foi criado para a base teste. Então, nosso sistema ele é bem simples, tá? Bem objetivo. Nós temos aí a aba de cadastro e a aba de lançamento, que é o que vocês vão precisar fazer agora, tá? Conforme forem fazendo as vendas aí. O que seria uma aba aqui de cadastro? Opa, minha internet travou aqui. Deixa eu acessar de novo. Pronto. A aba de cadastro é onde vocês vão adicionar todas as informações sobre o cliente. Então, informações como CPF, o nome completo, o RG, data de nascimento, o número da CNH, telefone e endereço com CEP. Isso daqui se faltar qualquer coisa em relação a que realmente é necessário no sistema, o sistema vai acusar, tá? Eu vou fazer um base teste aqui com o meu nome, só para vocês terem uma noção de como que funciona e como é rápido para estar fazendo. Vou colocar informações aleatórias. Isso tudo vai para vocês depois passo a passo, tá? Então não se preocupem.
Ó, se nós não preenchermos qualquer dos campos, o sistema vai acusar, tá? Então, são campos obrigatórios dos quais temos que preencher. Foi aqui em cima perguntando se é uma pessoa física ou jurídica. O grupo sempre vai ser clientes. Acusou a cidade. A internet acho que tá um pouco ruim. A sua tá normal aí, Carol? Tá travando bem o sistema. Enfim, o cadastro foi feito com sucesso. Então, é bem simples. As únicas coisas que vocês têm que colocar aqui dentro são essas informações dos clientes. E vai ter uma abinha aqui, no mais opções, em relação aos anexos, que vocês vão anexar as informações, aliás, os documentos em relação ao que foi colocado no cadastro. Então, vocês vão anexar CNH do cliente e, caso tenha sido enviado por um documento com um endereço, vocês podem anexar aqui também, tá? Então, é só tirar da tela inicial e arrastar aqui que o sistema salva e fica salvo aqui. Eu não vou fazer agora, porque depois vai um passo a passo para vocês, daí fica mais fácil de vocês entenderem até. O segundo passo é fazer o lançamento do cliente, ou seja, o que vocês estão vendendo para o cliente. Então, nós vamos adicionar aqui um lançamento. Então, eu estou vendendo para a Daiane. Aqui vai aparecer cada vendedor, tá? Relacionado a cada um de vocês. Estou vendendo para a Daiane pagar à vista. Tá? Aí vai ser as opções conforme foi acordado, tá? Com o cliente. Salva. Vai me pedir os itens. O que eu estou vendendo para esse cliente? Eu estou vendendo um pacote de bafômetro, que seria uma multa de recusa, ou que o cliente fez ali o bafômetro e está comprando juntamente com isso a suspensão. Então, a gente chama de pacote, um pacote de multa mais suspensão. Aqui nós temos mais de 400 itens, tá? Que são tipificações, que são multas de trânsito que os condutores levam aí no dia a dia. Então, tem desde uma multa leve até uma multa gravíssima 20 vezes, né? Uma multa aí de 5 mil e poucos reais. Tem todas as tipificações que nós chamamos. E onde vocês vão encontrar isso? Depois, acredito também que a Carol vai passar um material para vocês, informando onde se encontra isso. Isso é encontrado na própria multa do cliente. Então, lá na multa do cliente vai ter uma tipificação, vai ter do que se trata, e através disso vocês vão conseguir identificar aqui no sistema. Eu vou fazer como base teste um pacote de bafômetro, tá? Adicionei aqui o item, já vai sair com o valor de venda no sistema, tá? É uma multa de bafômetro, mas quais as informações que nós precisamos nessa multa? Nós precisamos do órgão que emitiu essa multa, foi o Detran, foi a PRF, enfim, né, temos aí vários órgãos, foi a Prefeitura de São Paulo, e do número do AIT que nós falamos, que é o número do auto da infração. Toda multa consta com o número de auto de infração, tá? Isso também vai depois para vocês entenderem onde é localizado ali na multa. Então, quem me aplicou essa multa foi a Polícia Rodoviária Federal, referente a AIT, ao número da minha AIT aqui. Isso também vai por escrito para vocês, porque tem que ser exatamente nessa escrita, tá? Se não for nessa escrita, daí sai distorcido no contrato, digamos assim. Vou salvar. Ok. A partir disso, já consigo ter o meu formulário aqui de contrato. Então, olha, só para vocês visualizarem como que é o contrato, tá? É um contrato que consta aí o nome da Resolve, com a parceria Seguro, o nome do contratante, né? Aqui o CNPJ, dados da empresa. O que foi contratado, então, a Daiane contratou uma multa de bafômetro, um pacote de bafômetro que ela levou da Polícia Rodoviária com o número de auto de infração. É aquela escrita que eu disse para vocês que tem que constar exatamente assim para não sair distorcido no contrato. Aqui tem as obrigações, tanto nossas como do cliente, tá?
Depois, se vocês quiserem, a gente manda para vocês também darem uma lida nesse contrato. E a forma que ele vai ser pago. Então, ele vai ser pago à vista, R$ 1.859,90. O campo para assinatura e do devanir, que é o representante, que vai representar esse cliente mediante ao órgão. Tá? No formulário 2, nós temos a procuração. Então, é a procuração que nós utilizamos para mandar junto com a defesa ao órgão. Então, isso daqui também sai de forma automática após todos aqueles preenchimentos que foram feitos do cadastro e do lançamento do cliente. Tá? Isso daqui também vai ser enviado para vocês, tem uma forma correta de ser assinado, do qual vocês vão ter que passar para os clientes, tá? Ou é pelo gov.br, ou é com reconhecimento simples em cartório. Mas é bem tranquilo também. É assim, pessoal, a parte de vocês em relação ao sistema é isso. Né, dali para frente aí com nós, né, com a nossa equipe aqui, que vai estar disponível para estar atendendo vocês, né, durante todo o período aí. E se tiver alguma dúvida em relação a esse preenchimento, pode estar falando conosco, comigo ou com a Carol, tá? A parte do sistema seria mais comigo, mas como a Carol está em contato mais direto com vocês, vocês podem estar tirando as dúvidas com ela, que ela vai me pedindo, eu vou passando para ela dar as informações para vocês. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte do sistema? O que vocês acharam? Vocês acharam que é complicado, que é fácil? O que vocês me dizem? Aparentemente tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bem, da minha parte é isso, mas tudo isso depois é para vocês terem um passo a passo completo de como é feito, para não restar nenhuma dúvida. Vai ser algo bem fácil, assim, de olhar e conseguir fazer os preenchimentos. Mais alguma questão? Mais alguém que quer tirar alguma dúvida? Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Sim. A primeira é referente a... Provavelmente o cliente ele vai chegar até nós com o documento ou digitalmente via web, a carteira digital, né, referente à multa que ele levou lá, ou algum documento impresso. Se eu pegar esse documento, anexar ele no processo, eu creio que ali já vai ter todas as informações, porque eu faço essa pergunta a respeito de indicar se quem foi a polícia que fez essa multa para ele, ou se foi o órgão municipal ou não. Se eu anexar esse documento, eu creio que todas as informações vai lá, eu não preciso daí descrever mais nenhuma informação, correto? É porque funciona assim, o sistema tem ali uma aba aqui, tanto no cadastro quanto no lançamento, que você pode anexar essas informações, porém, para que seja gerado um contrato e uma procuração com esses dados, tem que ser colocado manualmente. O sistema não puxa isso digamos aí, de uma base de dados dos anexos. Tá? Eu entendi. Beleza. Tá bem? Ok. A minha segunda dúvida seria se o contrato ele pode ser assinado digitalmente via Gov, se é aceito. Sim, tanto o contrato quanto a procuração podem ser assinados via Gov, tá? O contrato em específico pode ser assinado até manualmente, caso prefira. A questão da procuração é porque é uma exigência do órgão que seja assinado pelo gov.br ou com reconhecimento simples em cartório, porque senão, logo de cara, o órgão já indefere a defesa por documentação indevida. Eu entendi, obrigado. Então, somente isso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Para os casos aí de assinatura em documento físico, esse contrato ele deve ser enviado para vocês só a partir do recebimento que vocês vão dar sequência. Seria assim? Isso, exatamente. A partir do recebimento, nós damos sequência. Porque nós precisamos dessa assinatura, né? Até porque, que nem eu informei, sem ela, nada se é possível fazer, o órgão já olha, já indefere a defesa, fala que a documentação está indevida, então nós precisamos dela por completo para que nós possamos dar seguimento aí no processo do cliente. Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Esse valor que a senhora fez no exemplo do bafômetro, de 1.800, é independente de qualquer valor, esse valor é 1.800, a taxa fixa, correto? Em relação ao valor,
Só um minutinho. Mas vai poder, né? Poder. Eu só estava fazendo uma confirmação aqui. O sistema, se você entrar lá, ele vai te dar o valor de tabela que nós fazemos uso. Porém, isso não implica, tá? Não implica que possa, sim, ser dado um certo desconto ali para o cliente. Eu acredito também que isso vai ser passado por tabela para vocês, tá? Para que todos façam uso ali de forma única, né, em relação a valores e tudo mais. Só que dá, sim, para fazer uma alteração ali, caso tenha um descontinho aí que dê para o cliente para um pagamento à vista, por exemplo, né? Enfim, dá para fazer alteração. Outra pergunta. E o cliente pagou, correto? Aí 90% dos casos são resolvidos. E se não for resolvido o caso dele, ele pagou adiantado, pagou à vista. Qual o procedimento? Devolve o dinheiro para ele? Como faz? Não, esse valor não é devolvido, tá? É porque, assim, funciona da seguinte forma. Para um recurso de multas, nós temos aí 3 instâncias dentro do órgão para podermos agir aí com a defesa. Então, desde que começamos ali o processo do cliente, nós já temos uma custa, um gasto para isso. O processo, ele não é algo que nós temos, assim, que deixar bem claro para os clientes, que não é algo 100% de garantido, tá? Nós temos uma taxa de êxito muito boa dentro da empresa, porém, não há uma devolução, digamos que chegamos lá na última instância, não tivemos o deferimento do processo do cliente, não há uma devolução de valores, porque esses valores nós já fazemos uso, né, aí pro decorrer do processo, já temos uma custas para isso. Finalizou, não teve êxito, infelizmente não teve êxito, não é um processo 100% garantido, dependemos de julgadores, dependemos de órgãos, né? Tá bom, você vê que Ok. você tá melhorando o seu Eu só tenho que cuidar. Fazer outra pergunta, mas guardar um momentinho. Ah, tá. Fazer outra pergunta. No caso, no exemplo que a senhora citou do bafômetro, qual o tempo que demora para resolver na Polícia Rodoviária Federal, no Detran e no Municipal? A senhora tem uma média, mais ou menos, das multas? Qual o prazo municipal, no Detran e na Rodoviária Federal? Funciona assim. O órgão, ele tem, digamos que a maioria deles, de 30 a 180 dias por instância para dar um retorno. Então, é específico? Não é. Aí nós sabemos porque nós trabalhamos com isso em relação a alguns órgãos. Exemplo, a PRF é um dos órgãos mais demorados para se dar um resultado sobre cada instância. Então, a PRF é aquele órgão que chega lá 6 meses e ele ainda está ali sem julgar o processo. O DR São Paulo, por exemplo, é um órgão muito rápido. Então, ele dá ali 15, 20 dias, ele já julgou uma instância de defesa que enviamos. Então, o órgão, ele tem por lei, né, essa questão, ele tem aí 3 anos para fazer o julgamento completo do processo. Nós temos uma base que demora-se de 30 a 180 dias por instância, porém, não é algo que podemos dizer especificadamente para cada órgão, tá? Isso não tem como como informar para o cliente. A gente depende exclusivamente do prazo do órgão, dele querer ver mais rápido ou demorar mais, isso não temos como dizer. O que a gente pode dizer e garantir que é lei é que se em 3 anos não for julgado esse processo, nós pedimos uma anulação do mesmo por não ter julgado dentro do prazo. Isso daí é por lei. A última pergunta agora. Depois que dá entrada no processo, no caso do bafômetro, né? Depois que dá entrada no processo, ele vai ter baixa no sistema da Polícia Rodoviária Federal, no caso, ou só sai do sistema da Polícia Rodoviária Federal depois que for julgado, transitado e julgado? Automaticamente, né? Tipo, se for um órgão online, demora em torno de 2, 3 dias para eles colocarem em página, mas assim, mandamos para o órgão viu que há uma defesa ali, ele vai colocar como suspenso dentro do órgão. Então, mandamos uma defesa para a PRF. O acesso, quando você acessar a PRF, procurar aquela multa, ela vai estar lá como suspensa. Então, durante todo o processo, até abrir uma nova instância, a multa fica lá suspensa, aguardando que o órgão diga que foi deferido ou indeferido e coloque uma nova data para entrar com a próxima. Ela fica suspensa dentro do sistema. Então, se fui abordado pela polícia, é um processo de suspensão,
eu fiquei, né, tô com a minha CNH suspensa. Não, se estiver em andamento no recurso, vai aparecer que consta lá uma defesa sobre aquela suspensão e a pessoa pode seguir normalmente, utilizar a CNH normalmente. Ok, nesse intervalo, se a CNH dele vencer, ele pode renovar tendo essa... Pode sim. Pode ser Renovação de CNH pode renovar, independente se estiver num processo de suspensão, cassação ou um processo administrativo em relação às multas somente, pode se renovar normalmente. Obrigado, tá? Eu tô aqui com a minha assessora aqui, que é a minha cachorrinha, tá bom? Por nada. Lindinha. Ô, Daiane, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Quando o cliente recebeu essa multa e abriu esse processo, ele não vai perder a carteira, né, enquanto estiver em processo de julgamento, correto? Isso mesmo. Então, aí no caso que o cliente, se acontecer dele já ter perdido, existe algum processo para poder liberar a habilitação dele enquanto estiver em análise ou não? Quando já perdeu, já não tem jeito. Daí depende muito dos casos, tá? Só um minutinho. Eu só estava fazendo uma confirmação aqui, porque é o que acontece. Nós trabalhamos na área administrativa em relação às defesas. Tem uma questão que quando a pessoa perde o prazo ou, né, passou do prazo para entrar com o processo da suspensão, da cassação, tem uma questão judicial, tá? Que se é permitido ser feito, tá? Então, eu até vou conversar, né, depois com a equipe aqui para a gente ver certinho como que vai ser passado isso para vocês, porque no judicial nós conseguimos reverter questões de processos que já se passaram o prazo. Então, nós temos uma equipe, né, que faz só a parte judicial, que não mexe com a parte administrativa, da qual eles conseguem, e aí eles vão ter que analisar, por isso que eu te falo que é caso a caso, tá? Não é porque passou do prazo que dá para ser feito. Aí o jurídico vai pegar ali o caso do cliente, vai analisar a possibilidade de ser feito um judicial. Deu um ok? Dá para ser feito um judicial. Aí consegue-se começar um processo na área judicial em relação ao caso do cliente. Mas isso daí é caso a caso, tem que ser analisado. Que nem vocês, por exemplo, vocês não teriam essa resposta para dar para o cliente. Teria que fazer um levantamento de documentos, né? Ou solicitar que, olha, eu preciso que entre em contato em específico com esse determinado cliente para que nós possamos fazer essa verificação se realmente dá ou não para fazer um judicial com o processo dele. Não, ficou, tá joia. Ficou claro? Não, tá esclarecido. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Eu tudo de bem? novo. Eu de novo. Oi. No caso do Christian, pegar um gancho na pergunta do Christian aqui, que ele tava, a pergunta última que ele falou, fugiu da memória a pergunta. De ter passado o prazo. Ai, Jesus. Fugiu da memória. Já eu lembro e falo de novo, peraí. Pode fazer a pergunta do rapaz aí. Olá, tudo bem? Tudo bem, você. Na contratação, um exemplo do bafômetro, né? O cliente, eu vou falar para ele que não tem certeza que dá certo ou não. Se ele me fizer uma pergunta, tipo, mas quanto tempo eu fico sendo julgado? Qual a resposta que eu dou para ele? Em relação a um pacote de bafômetro, você diz? Isso. É que nem eu falei, a questão do tempo, tá? Julgamento, é difícil de informar. O órgão tem ali de 30 a 180 dias por instância, a gente sabe que depende muito do órgão. Se for uma PRF, demora mais, se for um DER São Paulo, demora menos. Então, não é nada assim tão específico. O que você vai poder dizer para o seu cliente é o seguinte: olha, demora em torno de 30 a 180 dias e o órgão ele tem até 3 anos para fazer o julgamento por completo de todas as instâncias relacionadas à multa. No meu caso, seria São Paulo mesmo. Isso, daí no caso, em São Paulo, o DR em São Paulo é bem rápido, costuma ser bem rápido, a Prefeitura de São Paulo costuma ser rápida,
São algumas, depende da prefeitura da cidade, acaba demorando um pouco mais, mas a média é essa, você pode dizer de 30 a 180 dias, para ele ter uma noção assim, que tanto pode ser rápido, quanto pode demorar esses 180 dias. Infelizmente, isso não temos como ser assertivo, entendeu? Depende muito de cada órgão. Ok, obrigado. Por nada. Eu lembrei a pergunta. Sim. Na pergunta do Christian, a senhora disse que nós não temos resposta de alguns casos que a gente possa passar para o cliente. A gente tem que perguntar para vocês primeiro. Minha pergunta é, no sistema tem um local para a gente fazer essa pergunta para vocês? Ou aonde a gente faz essa pergunta para vocês? No sistema tem um local lá para a gente colocar? Fazer essa pergunta? Essa pergunta daí, no caso, vai ser específica em um WhatsApp que nós vamos colocar aqui exclusivo para vocês, tá? Porque o que acontece? Isso vocês vão saber se... assim, o que eu disse para o Christian é só em relacionado a multas que já não tem mais prazo, tá? Processos que daí seriam processos judiciais. O processo administrativo, você olhando ali, pegando a documentação que o cliente vai te mandar, seja no celular, pela CNH digital, ou uma notificação impressa que o órgão emitiu, você já vai saber se sim, se dá ou não para entrar com um recurso. Porque se tiver prazo, ok, 100% que dá para entrar com um recurso. É só uma questão judicial, aqueles casos que já estão perdidos, digamos assim, que já passou, minha suspensão, o último prazo era agora para o dia 28/1, amanhã, dia 29, perdeu o prazo. Aí no administrativo já não tem mais o que ser feito. Então, são somente para questões pontuais, tá? Daí vocês podem estar falando conosco. Porque realmente isso daí é a nossa equipe jurídica que vai ter que analisar. Digamos que nem eu, Daiane, nesse momento saberia dizer, entendeu? Eu teria que passar para a equipe jurídica fazer a análise. Ok, obrigado. Por nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Daiane, o Eliseu perguntou no chat como eles vão poder acompanhar esse processo da multa, da resolução da multa. Como isso vai funcionar? Nós temos aqui, interno na empresa, um departamento chamado Departamento de Suporte. Tá? O Departamento de Suporte é o departamento que faz as verificações de como está a multa do cliente dentro dos órgãos, né, e passa essa informação para o cliente. Então, o cliente X quer saber como que está a defesa dele. Nós temos essa pessoa aqui exclusiva para estar fazendo essa verificação para o cliente. O que acontece? Todo mundo tem acesso? Tem, porque se o cliente quiser entrar, vamos supor, num DR São Paulo, por exemplo, ele consegue acessar lá a DR São Paulo e ver como que está o status da defesa dele, tá? Porque como é um processo administrativo, qualquer pessoa consegue fazer essa verificação. Só que, o parceiro, né, a pessoa ali que fez a venda para o cliente, quer fazer a verificação? Ok também, mas eu direcionaria, né, o cliente para nós, para que nós possamos passar essas informações, até para não ficar, digamos que muita coisa, né, para vocês aí ficarem informando todos os dias os clientes, porque nós já temos essa pessoa exclusivamente para estar fazendo isso. Pode, claro. Deixa eu fazer só um gancho junto com a Daiane aqui. Nós preparamos também tutoriais para vocês, que caso o cliente chegue presencialmente aí até vocês, a gente está preparando esse material para ensinar vocês a verificar também dentro do órgão. Então, nós temos essa pessoa aqui, o ideal é transferir ela para nós, mas às vezes a pessoa está com pressa, está na frente de vocês, às vezes até chegar aqui para a gente, a pessoa está apressada, quer saber como é que está o processo. A gente vai preparar esses materiais para que vocês também tenham acesso de como olhar dentro do sistema. É bem tranquilo também. Isso mesmo. Que nem a Carol disse, né? Eu falei para vocês, todo mundo tem acesso. Nós vamos passar assim uma listagem, porque são muitos órgãos, né? São órgãos aí entre DR, prefeitura, Detran, são muitos. Só que nós vamos passar os que a gente sabe que mais
digamos que a gente sabe que mais são vendidos, que mais tem aí índice maior em relação às multas, tá? Daí cada um de vocês vai ter isso para poder saber também fazer essa verificação. É bem simples, né? Bem rápido, bem tranquilo. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Aqui, ó. Peraí. O Paulo, daquele caso que a gente estava comentando, Carol, no WhatsApp, sobre o que ele cedeu, o cliente dele cedeu várias multas, né, vários pontos, e que acabou perdendo a CNH, só que na provisória. Ela consegue recuperar essa CNH? No caso dela, nós temos a opção, né, do jurídico, né, do processo judicial, porque ela já encerrou todo o processo dela, já encerrou todas as instâncias de recurso no administrativo. Então, no caso dela, exclusivamente, caso ela tenha o interesse de entrar com o judicial, aí a gente precisa passar para análise judicial, né, para análise jurídica, para ver se tem recursos cabíveis para poder entrar com o judicial e ela resgatar a CNH dela e não ter que fazer de novo. Nesse caso, exclusivamente. Se o cliente tiver interesse, se ela tiver interesse no judicial, a gente pode partir para esse caminho. Mas a parte administrativa já não tem mais o que fazer. Mais uma perguntinha. Tô fazendo muita pergunta, né? Ah, fica à vontade, Paulo. Cadê a assistente? Onde ela tá? Ela sumiu? Posso fazer a pergunta? Pode falar. Então, na hora que nós formos abordar o cliente, nós é que temos que explicar para ele todas essas condições, o risco que o cliente tem, né? Os 10% dele não resolver o problema dele, correto? Isso. Então, essa é a parte mais amarga, né? A gente falar para o cliente que ele corre um risco, 10% de não ser resolvido, e ele tem que pagar adiantado. Exatamente. Né? Ok, então. Exatamente. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? A parte de pagamento ali, eu tenho uma dúvida. No caso, se ele escolher cartão, como que vai funcionar? Manda um link para ele, alguma coisa, ou no sistema vai ter como? Na verdade, eu vou ter que ver, Jorge, vou ter que verificar isso com o Devanir, tá? Eu acabei não verificando com ele como que ficou acordado essa questão em relação ao pagamento. Aí depois daríamos para dar um retorno para vocês de forma mais concreta. Se eu tiver feito algo agora aqui no momento, eu vou acabar, de repente, falando algo que não é o correto. Aí eu teria que verificar com ele, realmente foi uma falha nossa, né? Eu devia ter essa informação agora aqui no momento e acabei não conversando com ele em relação a isso. Não, fica tranquilo. Depois, até o final do dia, dá para a Carol estar falando aí com o Rafael e passando essas informações para vocês, bem concretas, tá? Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma questão, pessoal? Eu acho que é isso então, né? Todos já perguntaram, provavelmente vai gerar questões no futuro, mas isso daí é na parte já comercializando o produto, vivenciando o produto. A gente está disponível, todos vocês têm o meu contato, já entrei em contato com vocês.
eu vou estar movimentando, vamos estar conversando. Qualquer dúvida que sair pode encaminhar para a gente, não tem por que não mandar. E é isso. Isso mesmo. Qualquer dúvida nós ficamos à disposição, tanto eu quanto a Carol, tá? O contato de vocês maior vai ser com a Carol, mas qualquer dúvida estamos aí para estar esclarecendo. Pode parecer coisinha pequena, né? Às vezes, mas é algo pequeno. Para nós não existe algo pequeno, tá? Qualquer dúvida é dúvida e tem que ser sanada, independente do que seja. E eu acredito que vai dar muito certo. Eu espero que vocês vendam muito e que a nossa parceria aí seja bem legal e bem produtiva. Muito obrigado a presença de todos, viu? Esse treinamento, para quem quiser rever a parte do sistema, tudo vai ficar gravado no Controlei. Então, daqui a pouco ele já vai estar disponível para vocês. Como foi dito antes, vai ter treinamento de tutorial, como mexer no sistema, muitos outros tutoriais que também estarão disponíveis no Controlei para vocês. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa sorte.